O texto bíblico objeto do estudo de hoje, Êxodo 4, dos versos 18 a 31, narra o retorno de Moisés ao Egito e a significativa experiência de consagração total e lealdade vivida por ele na caminhada para o Egito. Vamos ler o texto a partir do verso 18, Êxodo 4, a partir do verso 18. Saindo Moisés, voltou para Jago, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai em paz. Primeira coisa que a gente vê aí, irmãos, é a consideração de Moisés por Jetro, o respeito para com seu sogro, com quem ele estava convivendo já há 40 anos. E mais ainda, a bênção do sogro a Moisés: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna ao Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Essa segurança que o Senhor estava dando para Moisés. Pode voltar para o Egito, já não tem mais ninguém lá vivo daqueles que queriam matá-lo. A distância de Midian ao Egito podia variar de 300 a 500 quilômetros, até um pouco mais, dependendo do local do Egito. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Veja, Moisés tinha partido sozinho, fugido do Egito, e agora ele voltava com a sua família, sua mulher e seus 2 filhos. E qual era o bordão de Deus? O bordão de Deus era o cajado que era o cajado de Moisés, mas que depois foi abençoado por Deus, o cajado com o qual operaria milagres no Egito e posteriormente no deserto, um cajado que acompanhou a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, estou lendo agora o verso 21, Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu endurecerei o coração do Faraó para que não deixe ir o povo. O que quer dizer isso, irmãos? Temos que entender esse endurecimento do coração pela maneira hebraica de pensar. A maneira hebraica de pensar era a seguinte: tudo aquilo que Deus permite, é Ele quem faz. O Senhor estava discernindo agora, por conta da sua pré-existência, que Faraó endureceria o coração. Ele não removeu a liberdade de escolha de Faraó, porém Faraó endureceu o coração. O Faraó que endureceu o coração. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Aqui o Senhor Deus estava se referindo, falando com Moisés, se referindo ao que seria a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Bem, mas o cumprimento dessa missão, essa missão tão especial, essa missão singular, libertar o povo, exigia total submissão ao Senhor e aos seus mandamentos. Veja verso 24, que impressionante. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como é? Agora o Senhor quer matar Moisés? Primeiramente, irmãos, isso não era uma estalagem, era um lugar onde eles acamparam. O lugar onde eles acamparam, não havia estalagens nesta rota de Midian até o Egito. E outro verso que li, irmãos, noutra versão, diz assim: o Senhor confrontou Moisés. Confrontou a Moisés, quer dizer, ficou frente a frente com Moisés. Havia alguma coisa que precisava resolver. O que é que precisava resolver? Verso 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Muitas pessoas, irmãos, assim como nós, ficamos chocados ao ler que depois de Moisés obedecer a Deus e começar a jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou matá-lo. Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão.
A aliança com Abraão, de Deus com Abraão, tinha um símbolo. Esse símbolo era a circuncisão do prepúcio de todo ser humano, de todo hebreu homem. Veja lá, ainda o verso 26. Assim o Senhor deixou, e ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Veja só, após circuncidar o seu segundo filho, Eliezer, agora então a vida continua. O Senhor aceitou que Moisés fosse o líder. É provável que Zípora tinha se oposto à circuncisão do menino enquanto ele era ainda bebê. Mas vamos continuando, irmãos. A responsabilidade de Moisés. Moisés recebeu, estava iniciando agora uma missão impossível, uma missão sagrada, uma missão santa. Portanto, ele precisava de integridade absoluta. Ele devia ser um exemplo de obediência. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar outros a serem obedientes. Ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar a vida do seu marido. Ela tocou em Moisés com o prepúcio cheio de sangue, e esse sangue representa expiação, vida e confirmação da aliança. Essa também é uma lição para nós hoje, irmãos. Podemos aprender essa lição importante. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Moisés tinha convicção, tinha conhecimento do rito da circuncisão, mas não havia praticado, havia deixado para lá. Mas continuando, irmãos, agora a partir dos versos 27 até o verso 31, nós vemos o encontro de Arão com Moisés e o primeiro contato dos dois com os hebreus escravizados. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. O chamado para Arão, vai encontrar com Moisés. E a aceitação do chamado, ele foi e encontrou com Moisés. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais enviara, e todos os sinais que lhe mandara. O relato do chamado. Moisés agora apresentou para o seu irmão como ele foi chamado, a missão, qual era a missão? Resgatar Israel do Egito. Como é que se daria essa missão? Como se efetivaria essa libertação? Após milagres e prodígios. Agora então dos versos 29 a 31. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e esse fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Veja, irmãos, o encontro com os anciãos de Israel. Quem é que falou? Quem falou foi Arão, não foi o que o Senhor tinha dito, vou mandar para você um porta-voz, vou mandar para você alguém que fale no seu lugar. O que é que Moisés fez? Apresentou os milagres que validavam a missão. A vara que se transformava em serpente e voltava a ser vara. A mão que estava sã ficava leprosa e voltava a ficar sã. E mais, a água que se transformava em sangue. E o povo creu. Por que o povo creu? Isso era uma evidência do favor divino. O povo creu, o povo acreditou no que Moisés veio falar. Como ele tinha pensado antes, mas eles não vão crer em mim, e se eles não crerem? Porém, eles creram no que Moisés falou, creram na missão. Mas ainda inclinaram-se e adoraram. Por que eles inclinaram-se e adoraram? Porque eles se lembraram da promessa de Canaã, a aliança de Deus com Abrão. A aliança de Deus com Abrão reacendeu a fé dos hebreus então escravizados. E agora eles tinham disposição para seguir o chamado divino. Eles creram na palavra de Moisés, creram que Moisés estava falando em nome do Senhor Deus e, portanto, tiveram agora disposição para seguir. Vamos ver ainda, vamos continuar estudando o livro de Êxodo,
para ver o que acontece. O que acontece com esse povo escolhido, que resolveu agora, após ouvir Moisés, resolver seguir o chamado divino. Deus abençoe cada um de nós e que cada um de nós também resolva seguir ao chamado divino para cada uma das nossas vidas.